Olá, viajantes! Está no ar, pelo mar e também por terra mais um Rota Livre, diretamente aqui dos estúdios do Pool Streaming para todo o mundo, 196 países, através do canal 160 da Sul TV e também através do canal 15 da RBT TV. O Poa Streaming traz o Rota Livre para você que vai muito além do destino. A gente fala de viagens nacionais, internacionais, gastronomia, enologia, lazer e tudo que é de bom. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E o nosso destino de hoje é Peru, que tem como capital Lima, berço cultural. E quem vai contar para a gente sobre a experiência e perrengues também que viveu nesse país fantástico é a nossa viajante Karine Glaer Leonardo. Muito bem-vinda, Karine. Muito Mui obrigada. muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. A viagem para o Peru foi incrível, ela aconteceu já tem algum tempo, mas eu acho que tem algo, assim, que hoje as pessoas quase não fazem, que quando eu fiz essa viagem do Peru, eu fiz a trilha de Hum, 3 dias. Sim. Você fez também, né? Na verdade, eu só fiz a rota até a Puerta del Sol. Bom, a gente vai contar tudo para os nossos telespectadores sobre a viagem do Peru, mas antes eu vou dar um pequeno intervalo e a gente Isso. já volta. Voltamos com o Rota Livre e eu já aproveito também para te convidar para se inscrever no canal do YouTube aqui do Post Streaming e também para seguir o nosso Instagram, Rota Livre TV. A gente está muito feliz porque nós estamos com ninguém mais, ninguém menos do que a nossa viajante com economia, a Karine, e com certeza ela vai nos contar um pouco mais sobre as viagens dela pelo mundo. Karine, tu já viajou bastante, né? Sim, eu vou fazer as contas, prometo, tá? No outro programa eu vou contar para vocês quantos eu já fiz, mas eu acredito que eu já devo ter ido conhecido mais ou menos uns 100 países por aí. A gente já está orgulhoso o suficientemente, né? Com certeza, deve ser muito legal ter conhecido tantos lugares no mundo. E tu já viajou os 5 continentes? África. Marrocos, Egito, não Não, ainda. Mas está aí na lista, né? Com certeza deve tá, estar. Mas tá, hoje a gente quer tá no saber radar. das histórias do Peru, né? Como foi que te despertou ir para este país? Inicialmente eu fiz antropologia na URGS, ciências sociais com ênfase em antropologia. Li também um livro que foi Profecia Celestina, recomendo para quem Legal. não leu ainda, não conhece. E eu estava passeando um dia no centro histórico com os meus filhos, e no final de semana, para apresentar Porto Alegre para eles, os coleguinhas do colégio. E aí eu vi fotos gigantes de Machu Picchu, já tinha vontade de ir, já tinha lido o livro, e tinha aqueles pessoas bolivianos tocando, peruanos, aliás, tocando a flauta de pan. E aquilo ali me deu um transe, assim, que eu comecei a andar naquelas fotos e comecei a caminhar. Eu falei, não, eu acho que eu atravessei um portal, não sei o que aconteceu. Eu sou um pouco espiritualizada, naquela época também já fazia bastante meditação, já me abraçava em árvores. Então, falei, não, agora realmente eu tenho que ir a Machu Picchu, né? Então, demorei mais uns 2, 3 anos para conseguir. Foi a primeira viagem de milhas na vida e foi pela Varig, para Nossa! vocês verem que não foi ontem, né? Mas o que tem de especial nessa viagem que eu fiz, que eu fui realmente buscando assim conhecer a civilização Inca, né? Então eu comecei primeiro na Bolívia, depois eu fui para lá e em Machu Picchu eu fiz uh, A rota para poder chegar até sim, eu Machu fiz a Picchu? trilha, obrigado por me ajudar. Eu fiz a trilha de 3 dias, né, onde tinha porteadores, eu acho que depois vai passar algumas fotos Com Se tem mostrando, aí, certeza. produção, já né, onde a coloca pra gente gente. dorme, em barracas, É né, impressionante. é As imagens, impressionante. pelo menos, se mostram ser muito impressionantes, né? Este álbum, Karine, mostra pra gente, fala sobre ele, por Aí a favor. trilha que vai andando no meio dos trilhos do trem que tem, que nem eu estava mencionando antes para a Karine, pessoal, a gente tem duas formas de chegar a Machu Picchu hoje. A gente sai de uma cidade ou por essa trilha que é ancestral, que é muito mágica, como vocês podem ver nas fotos, né? Ou vocês podem pegar um trem, que hoje em dia tem um trem panorâmico com teto de vidro, que é muito bonito, etc.
como eu era mais nova do que eu sou agora, na época que eu fui, não tinha como fazer a trilha, eu fui pelo trem, mas a Karine fez a trilha e realmente parece ser muito Tu incrível. fez a trilha por essa do trem ou tu fez A essa... gente não anda muito pelo trem, ela sai, ela parte no trem, a gente vai fazendo realmente essa trilha ancestral, onde tem várias fontes, eles diziam que a gente se purificava nas fontes, hoje a água não é poluída, então não tem como se purificar mais, mas se faz. Então, é muita altitude, às vezes tinha que fazer umas paradas para poder respirar, esse é o porteador, eles levavam as coisas para nós, e quando a gente chegava no local, o nosso almoço já estava pronto, a barraca já estava montada, né? Então, bem interessante. E aqui, interessante, quando a gente chega em Machu Picchu, ela foi uma cidade descoberta há pouco tempo, quer dizer, já tem quase 100 anos que ela foi descoberta, mas ela fica em volta às nuvens, então, de acordo com o horário, você não enxerga a cidade. Então, nós ficamos na montanha esperando a neblina subir para poder aparecer a cidade. Foram 3 dias de trilha, né? Depois eu cheguei, ainda subi o Huayna Picchu, que é a montanha que tem o formato de puma, e lá de cima nós vemos Machu Picchu, que tem o formato de um condor em voo. Essa informação que tu passou, Karine, sobre a neblina, ela é muito relevante. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que foram recentemente a Machu Picchu e ficaram extremamente frustrados e quiseram voltar antes porque a cidade estava toda com neblina. Mas na verdade é só esperar, né? Que, como todo mundo sabe, neblina baixa, sol que racha. É isso aí. Então tem que esperar e a neblina subir e a gente fazer. Então foi assim, uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida, tá? Porque ela foi realmente em busca da espiritualidade, em busca de conhecer uma civilização que agora, recentemente, estão dizendo que ela tem mais do que 500 anos, na época diziam, ela só tem 500 anos. Então eu fui assim, em alguns museus, Museu do Ouro em Lima, né, onde você consegue ver ali um paralelo entre a civilização Inca e o Egito, né? Mas tem muito mais coisas que hoje, com as escavações, com as novas descobertas, se diz que tem muito mais do que se imaginava, né? E diz ainda a lenda, né, que os Incas, a civilização Inca ainda existe, só que eles estão escondidos, né? Assim, no subsolo, em passagens secretas. E, sabe, tem umas lendas assim bem interessantes. E além de Machu Picchu, quais foram os outros lugares que tu conheceu? No Peru? Exato. Sim, eu comecei, na verdade, pela Bolívia, né? Então, iniciei em La Paz, fui direto para o oxigênio quando o avião parou, porque 2.400 metros de altitude, olha que naquela época eu voava de parapente, né? Então, foi até subindo o morro de parapente, puxando, carregando o parapente, que eu treinei para poder fazer a trilha de Machu Picchu, e ainda assim passei mal. Aí depois eu visitei o Tiwanaku, que também é na Bolívia, aí eu fui para o Titicaca, né? Muito bonito também, é o lago mais alto do mundo, né? Para quem ainda não tem escrito. E eu conheci a Ilha del Sol e Ilha da Luna, que conta a lenda que foi na Ilha del Sol que o Maco, que fundou a civilização Inca, ele fincou um cedro no chão ali e ele fundou a civilização Inca. Então, depois eu fui ainda para aquelas ilhas de Totora, né? Mas aí já em Puno, já no Peru, e também algumas ilhas pré-colombianas. Aí dali eu parti para Cusco, né? E fiz a trilha, voltei para Cusco, fiz todo o Vale Sagrado, inclusive aqui no álbum, não vai dar para aparecer, mas tem um certificado, né? Quando você faz o Vale Sagrado. Esse álbum meus filhos levavam para o colégio, as professoras pediam para darem aulas, né? Sobre a civilização Inca e sobre Machu Picchu. E é muito legal isso de ter trazido o álbum, porque é um registro que hoje em dia quase a gente não tem mais, né? Que são fotos impressas, né? Então fica realmente para a vida toda. Muito legal. A gente olhou o álbum aqui antes com a Karine e, nossa, tá super de parabéns pela viagem e também pela organização. Sim, na época a gente se dava o trabalho de fazer, hoje não tem tempo, né? Não, hoje em dia é um álbum daqueles do celular, né? Que a gente grava ali no próprio aplicativo das fotos e olhe lá. Não, e o iPhone que te dá o álbum depois, né? Também, tem mais isso ainda. E, Karine, assim, falando sobre a gastronomia, o que tu achou da gastronomia do Peru? Olha, faz um tempinho, né? Mas eu gosto muito de pimenta, eu gosto muito, eu não tenho dificuldade com gastronomia de mundo nenhum, de todos os países que eu viajei, de todos os tipos, eu sempre aprecio. E o Peru que eu me lembro muito é do pisco, né? Pisco que hoje é pisco sour, eu adorava, bebia bastante.
Eles tinham lá uma alimentação que era a familiar, que é na rua. Essa não comam, né, gente? Tem que ter cuidado no Peru também com relação à água, né? Lavar as frutas sempre com água mineral, ainda hoje acontece. Mas é um país encantador, né? Uma cultura linda, a gente anda na rua, vê as pessoas ainda vestidas com as suas roupas tradicionais, e Machu Picchu, para mim, foi um divisor de águas, né? Nasceu outra pessoa quando voltou. Principalmente depois do Vale Sagrado. O Vale Sagrado, para mim, tem muita energia, maravilhoso. Eu fico arrepiada só de lembrar. Eu vou dizer que, lembrando agora, quando eu fui para Machu Picchu, eu tinha 13 ou 14 anos de idade, e também eu tenho uma memória assim muito latente da viagem em si. Acho que qualquer pessoa que gosta de viajar tem que botar o Peru e Machu Picchu especificamente na sua lista, até porque há chances de não poder mais visitar logo mais, porque as ruínas vão ficar deterioradas por causa do turismo, né? Então, tem essa questão também, né? Mas o pessoal tem cuidado bastante, né? Uma coisa que eu fiz interessante é que quando eu cheguei em Machu Picchu, eu não voltei no mesmo dia. Eu fui caminhando ainda até Águas Calientes, que é a cidade próxima ali, e lá tem banhos de águas termais, são públicos, na época eram pelo menos, não sei se continua. Então ali você tem as águas vulcânicas, né? Tu começa pela fria e vai esquentando até chegar numa bem quentinha. E foi assim, ó, foi como tirar todo o cansaço da viagem. Eu estava prontinha para fazer tudo de novo. E Karine, É maravilhoso. para te fazer toda essa viagem no Peru, quantos dias tu ficou lá? Eu fiquei 20 dias. E quanto tempo durou a jornada para chegar até Machu Picchu? Da onde tu saiu mesmo? Eu saí de Cusco, né, da trilha ali da linha do trem, conforme a foto mostrada, e fomos subindo, né, sempre subindo montanha, descendo, andando pelos vales, com muita altitude, né, mas a trilha, ela não é assim, tipo uma trilha com floresta, com selva, não. Ela é uma trilha que foi construída pelos incas, então ela tem pavimentação de pedras, né, toda ela com pedras. Ai, Machu Picchu é muito lindo. Essa viagem tu fez, digamos, em percentual 50% caminhando? Dá para considerar? Não, foi toda caminhando. Toda caminhando? 100%. Não tem como passar nenhum tipo de veículo, a não ser o cavalo, por exemplo. Os burros que eles levavam as cargas, né? Sim, mas eu digo nos deslocamentos de cidades para cidades. Ah, não. Ali eu fiz de aéreo, né? Uma parte do Brasil até... É que eu fui até o Peru. Desculpa, até a Bolívia, né? Aí depois eu fiz alguma coisa, eu fiz de 4x4, que eu também fui para o deserto do Atacama nessa viagem e fiz também o Salar de Uyuni, né? Então fiz de 4x4, alguma parte de trem para chegar até o 4x4, depois eu fiz uma parte de ônibus de linha para chegar em Copacabana, na beira do Titicaca. Descobri que o bairro do Rio de Janeiro tem esse nome por conta dessa cidade. Cheguei num carnaval lá, foi bem legal, que era a comemoração da colheita. Aí depois peguei um outro ônibus também, aí atravessei ali a fronteira, né? Fui para Puno e de Puno para Cusco, que eu fui de ônibus de turismo. E de Cusco para Lima, para voltar para o Brasil, eu fiz de aéreo. Nossa, fez quase todos os meios de transporte. Esse não teve moto, mas tu tem outra viagem de moto moto também. nem bicicleta. Porque a Karine tem viagem só de moto e só de bicicleta também para contar, né, Karine? De motorhome. De motorhome também. Não, essa viajante é demais. Não, é muito bom ter. Vocês verão, né? A quantidade de dicas e de conteúdo que vocês podem ter dentro do Rota Livre é uma coisa impressionante. Não tem que ficar falando. E na época, o que me serviu foi um livro que uma amiga me deu, que era sobre Machu Picchu, e tinha umas dicas. Então, eu peguei até hotelaria, eu peguei e fiquei em hotéis baratos, porque a gente não tinha grana, né? Então, era mochila, vocês podem ver que eu carregava uma mochilona. Era nômade, tá, gente? É nômade hoje. Agora tem outro nome mais bonito. Na época era mochileira. E, Karine, teve algum perrengue que tu passou lá? Olha, teve no hotel lá em Cusco. O nosso hotel estava sem calefação, né? Que era um hotel barato, mas dizia que tinha, e água quente no chuveiro, então foi um perrengue tomar banho. E me conta uma coisa, tu falou que, né, quando chegou em La Paz já teve que usar o oxigênio, mas como foi para te adaptar à altitude? Porque todo o Peru tem uma altitude muito forte. Quase morri as primeiras 24 horas, mas ainda foi lá na Bolívia. Assim, ó, se você falasse comigo, eu respondesse, já era o suficiente para eu quase colapsar. É muito complicado, né? Para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho melhor, quando a gente aumenta a altitude, né? Até aqui, subindo a serra no Rio Grande do Sul, a gente já sente o ouvido dar uma estralada.
numa altura que nem a de La Paz, ou que nem a de Machu Picchu, é muito diferente. O corpo não consegue reagir. E a gente tem, hoje em dia, tem remédios, e também ancestralmente existe a folha de coca, que é uma planta, né, originária lá dos Andes, que daí se masca, ou chá, enfim, para poder Eu ajudar fiz na as duas altura. coisas, tá? Eu tomei os sorochopios, as pílulas, né? Uhum. E mascava coca e tomava T3, né? Ainda tomava o chá de coca. Isso na Bolívia. No Peru, mascar coca já não é permitido. Então, você consegue, inclusive, o chá de coca já industrializado. Naquela época já era, né? Uhum. Eu não sei se hoje já está permitido ou não, porque vários países estão permitindo a utilização, né? Então, mas no Peru eu não tive muita dificuldade. Quando eu fazia a trilha, às vezes eu parava um pouquinho, estava quase morrendo, mas em 5 minutos já estou recuperada, cheia de gás. Mas os primeiros 24 horas, quando eu cheguei na Bolívia, ali foi triste. Ali, assim, foi deitada. Assim, respirar já era, era difícil, né? Já passava mal. Aí, depois das 24 horas, ainda subi. Eu fui para a estação mais alta do mundo, foi no Chacaltaya, com 5.400. É outra história, depois é outra viagem. Eu quase morri lá também. Bom, olha, assim, o Rota Livre vai ter que aumentar de tempo, Sofia. É Temos muito que complicado. providenciar isso Eu urgentemente. concordo 30 minutos 100%. para 15 minutos escutar essas histórias da Karine é Eu muito espero que a pouco. produção esteja nos ouvindo. Produção, por Escutaram, favor, produção. escutem que vocês entenderam a demanda, né? Mas com certeza os nossos telespectadores também devem estar querendo, porque tem muito assunto para conversar. Muito obrigada, Karine, pela tua presença hoje. E já fica aí o convite, porque a gente sabe que a Karine Engler sempre está aqui com a gente no Rota Livre, falando sobre como viajar com economia, mas hoje especialmente contando sobre a viagem dela para o Peru. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, Karine, então semana que vem a gente se vê de novo, né? Talvez aqui no estúdio, ou enfim, tu vai mandar um vídeo pra gente de um país que tu queira contar a tua história, mas eu quero deixar o convite para vocês aí que nos assistem, então, entrarem lá no @ do Viaje com Economia para ver todas essas andanças da Karine pelo mundo, que ainda faltam muitas, né, serem publicadas, mas tem muitas dicas lá, é um Instagram bem bacana, fica o convite aqui para vocês. Bom, mas a gente falou em gastronomia, né? E vocês sabem que o Doce Mundo de Elizabeth é um ateliê exclusivo. Ele faz o doce que você precisar, na verdade. E eles sempre pensam em tudo. Então, hoje a gente recebeu um suspiro de limonero, ou algo similar. Esse é um doce tradicional do Peru, pessoal. Vocês acreditam nisso? Eu não acreditei ainda. A produção, consegue dar um zoom aqui pra gente? Esse doce ele é feito aqui agora de limão siciliano, doce, leite condensado, o suspiro em si, como qualquer outro suspiro, e tem canela, que é tradicional do Peru. Isso, o doce especificamente, né? Esse uso dela. Eles fizeram especialmente pra gente. Vou deixar a Karine com o presente aqui do nosso doce. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Um para a Amanda e o nosso para a produção, obviamente. E queria agradecer você, porque a gente já volta com muito mais dicas de viagens logo mais depois do intervalo. Quando se trata de realizar o sonho de morar fora, viajar ou até mesmo obter a dupla cidadania, sabemos que o que você mais quer é ter confiança e segurança durante todo o processo. Na Costa Luca Visto e Cidadanias, temos 100% de aprovação nos processos. Cada caso é tratado com o máximo de cuidado e dedicação. Conte com a nossa experiência e expertise para tornar o seu sonho realidade. Costa Luca, confiança que abre portas para o mundo. Voltamos com Rota Livre. Muito obrigada pela sua audiência. E agora a gente tem o nosso quadro de todos os Rotas Livres, mais do que especial, Viajando pelo Vinho. O Viajando pelo Vinho de hoje é no Peru, um país que, ao contrário dos vizinhos Argentina e Chile, não busca ser o maior produtor da América do Sul, mas tem uma história vinícola surpreendente e cheia de personalidade. Aqui, o vinho nasce em meio ao deserto, na região de Ica, onde o sol intenso e o solo arenoso, aliados a técnicas de irrigação que remontam aos tempos dos Incas, permitem o cultivo de uvas que geram vinhos únicos, alguns com até 200 anos de tradição. Falando em tradição, você sabia que a vinícola Atacama, fundada em 1540, é uma das mais antigas da América ainda em funcionamento? Um verdadeiro patrimônio histórico que atravessa séculos, revelando a força da cultura do vinho peruano. O Peru tem uma diversidade climática incrível. Enquanto Ica domina como principal região vinícola, seu clima vai do deserto quente e seco às terras altas dos Andes, o que possibilita uma grande variedade de estilos.
desde tintos intensos até brancos frescos e aromáticos. A região do Vale de Ica é a mais importante para a produção de vinhos e pisco. As uvas para essas duas bebidas convivem lado a lado, criando uma relação simbiótica que define o terroir único do país. E entre as castas, o destaque para a Negra Crioja, muito usada para pisco, mas que vem ganhando espaço na produção de vinhos tintos, leves, frutados e de fácil harmonização. Além dela, a Quebranta e a Itália completam o grupo das uvas que dão personalidade aos vinhos peruanos. Os vinhos do Peru não ficam atrás no cenário internacional. Eles têm conquistado medalhas e reconhecimentos em competições pelo mundo, mostrando que o país está mesmo chegando com qualidade e tradição no mapa do vinho. Uma curiosidade, no Peru, as uvas para vinho e para pisco são cultivadas lado a lado, uma convivência que fortalece o legado local e dá um sabor único a essas bebidas. Claro, não dá para falar do Peru sem lembrar do pisco, essa bebida que divide uma rivalidade histórica com o Chile, quase como um clássico de futebol, mas com taças e histórias na mesa. E o Peru é muito mais do que vinho. É o país do ceviche, um prato fresco, vibrante e cheio de personalidade, e do lomo salteado, um verdadeiro abraço de arroz e batata frita, que combina perfeitamente com a diversidade dos vinhos locais. Para quem gosta de explorar, o Mercado de São Pedro, em Cusco, é um espetáculo à parte. Cores, aromas, sabores fazem do vinho apenas mais um dos muitos prazeres que o Peru oferece. E não esqueça da altitude. Ela influencia não só o sabor das bebidas, mas também o efeito delas no corpo. A dica é aproveitar com calma para evitar aquela ressaca inesquecível. E no fim das contas, o Peru não quer competir com seus vizinhos maiores. Ele encanta a sua maneira, com vinhos que carregam uma alma singular e uma história que vale cada gole. Quando o sol começa a se pôr sobre o deserto de Ica, com uma taça na mão, você percebe que ali o vinho é uma história de coragem, trabalho duro e muito sabor. Uma tradição que segue firme, feita para ser apreciada. É nesse momento que o vinho deixa de ser só uma bebida e se torna uma companhia. Uma conexão entre as pessoas, um convite para desacelerar e também para aproveitar o que realmente importa. Em meio ao silêncio do deserto, com o céu pintado de cores que só a natureza sabe criar, cada gole é uma celebração simples, da vida, da terra, do esforço de quem planta e colhe com dedicação. E é essa autenticidade que torna o vinho peruano tão especial. Não é só sobre fama ou quantidade, mas sobre sentir o espírito de um país que luta para preservar a sua história e seus sabores únicos, mesmo em condições tão desafiadoras. Então da próxima vez que pensar em vinho sul-americano, lembre-se do Peru. Um lugar onde o vinho é mais que uma bebida, é uma história viva, pronta para ser descoberta em cada taça. Até o próximo Viajando! Muito obrigada, então, Lídice Protásio, do Viajando pelo Vinho, e até a próxima semana com mais dicas deles, e já aproveita e segue lá, @Viajando pelo Vinho, é super bacana. Bom, mas continuando um pouco mais sobre gastronomia, descobrimos que aqui em Porto Alegre tem um restaurante típico peruano. Olha, e foi um passeio muito especial, uma reportagem completa que a gente fez lá na nossa visita, conhecendo um pouco da gastronomia. Bom, vamos deixar eles descobrirem mais sobre, né? Isso. Com vocês, Chavinha, aqui de Porto Alegre. A verdadeira gastronomia peruana sem sair do Brasil. Sofia e eu fomos convidadas a conhecer o restaurante Chavin, eleito em 2024 pela revista Sabores do Sul como o melhor representante da gastronomia e cultura peruana. E olha, vai muito além de uma refeição. É uma experiência gastronômica e cultural completa. Logo de cara, no ambiente acolhedor e um atendimento impecável, a gente já se sentiu conquistada. Música suave, decoração que te transporta direto para o Peru e um cardápio talentoso assinado pela chefe Natália Kuckstork. Ela nos sugeriu a experiência Chavin e eu vou te contar um pouquinho sobre ela. A entradinha foi milho assado e logo veio a famosa causa de atum, muito bem acompanhada pelos 3 ceviches fresquíssimos, com temperos diferenciados que eu quero contar para vocês. São diretamente do Peru ou cultivado por eles aqui no Brasil.
leves e refrescantes. Em cada garfada, uma explosão de sabores. Para acompanhar, drinks autorais inspirados nos deuses, puma, condor e cobra. Lindos e deliciosos. E estes molhinhos especiais deixaram nossa experiência muito mais saborosa. E lá veio ele, o creme de milho, que estava muito cremoso e acompanhado de bananas fritas e cogumelos. E estes 3 ingredientes juntos foi uma surpresa adorável. E agora eu mostro para vocês mais uma super estrela desse cardápio. O lomo bem macio e suculento, com arroz, ovo frito e batatas fritas, exatamente como a gente come no Peru. Espaguete com camarão, e camarão de verdade, bem grande e bem gostoso. E para a experiência ser completa, arroz de mariscos e salmão com mandioca. Para fechar, 2 sobremesas que são puro carinho, 3 leches e suspiros. Bom, agora tu já sabe. Se tu quer viver uma experiência no Peru sem precisar embarcar, esse aqui é o lugar. Restaurante Chavin. Vem pra cá. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa experiência no restaurante Chavin. Nós adoramos. Tava uma delícia, com certeza. E aí a gente quer também dicas de restaurantes que vocês querem que a gente vá conhecer para mostrar as rotas livres para vocês. Bom, e eu quero já deixar o meu agradecimento à equipe do Onyx Hair Salon, lá de Canoas, que fez toda a produção da minha maquiagem, do meu cabelo maravilhoso deste episódio e que está sempre presente nas nossas produções. Muito obrigada pelo apoio, né, no dia de hoje. E dizer que, infelizmente, a gente só vai se ver semana que vem, pessoal, porque o Rota Livre vai ficando por aqui. Bom, e eu deixo então um convite também para vocês nos enviarem as suas fotos de viagens por aí, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em todo o mundo. Manda a foto para a gente pelo direct do nosso Instagram, @RotaLivreTV, que a gente vai publicar para vocês então. E agora vocês ficam com as fotos de quem nos mandou na semana passada. Ficha técnica do Rota Livre, ao vivo para 196 países através do canal 160 da Soul TV. E canal 15 da RBT TV Serra Gaúcha. Nos acompanhe também em nosso canal do YouTube, nos siga, curta os vídeos e compartilhe. Na técnica temos Eduardo Azevedo, Flávio Mota e Távio Esteves. O Poa Streaming é uma emissora do grupo F Brasil, Fabiano Brasil é o diretor-geral. Baixe o app de Poa Streaming de forma gratuita na Play Store e iOS, na sua Smart TV Samsung, LG, Roku e Android TV. Os nossos apoiadores, Shopping Total, presente em todos os momentos, Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento, Home 7200, tudo para a sua casa, Onyx Hair Salon, Doce Mundo de Elizabeth, Premiere Espumantes e Eventos e Costa Luca, Vistos e Cidadanias. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo Rota Livre. Tchau, tchau, pessoal!